O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos, o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. E para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: Segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou, e eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação. Glória a vós. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é a proteção da minha vida. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é a proteção da minha vida. Quando me disseram que eu seria o pároco da paróquia São Dimas, no Vale do Jatobá, algumas pessoas me pararam na rua para dizer assim: Ah, você que vai ser o novo padre da Igreja do Chapéu. Vocês já ouviram isso, não já? Aposto que vocês também já falaram isso. Segura essa informação, que daqui a pouco nós vamos voltar nela. A primeira leitura e a segunda leitura nos fala sobre a luz, assim como o Evangelho também vai falar da luz. A segunda leitura fala de uma comunidade complicada, que é a comunidade de Corinto. Ela parece muito com a gente, com a nossa comunidade. Às vezes nós nos perdemos no tempo e esquecemos da luz e nos apegamos àquilo que é passageiro. Por exemplo, Paulo escreve para o pessoal de Corinto depois de ter recebido uma carta da família de Cloé, informando que a comunidade tinha se dividido, onde tinha grupo de pessoas que falava: eu pertenço a Paulo, eu pertenço a Cefas, eu pertenço a Apolo. E quem pertence a Jesus Cristo? Ninguém lembrava dele. Quando aqui cheguei, eu encontrei um grupo que eu pertenço ao Frei Antônio, eu pertenço às freiras, eu pertenço ao grupo do Padre Eduardo. Mas quem pertence a Cristo? Quem pertence a Cristo? Nos perdemos de forma muito fácil,
nos apegando a pessoas boas, porque são homens bons, assim como os apóstolos, mas não são eles que nos salvam. Não é Pedro, não é Paulo, não é Apolo, não é o Frei Antônio, muito menos os franciscanos, não são as freiras, não é o Padre Eduardo, muito menos o Padre Teles. Não são estes homens e mulheres que vão nos salvar, mas é Cristo que vai nos salvar. Enquanto nós nos apegamos a este povo, Cristo continua passando por nós e nós ficamos à deriva, porque estamos presos num passado que não nos apresenta mais nada. Porque o que foi pode ter sido bom, mas já foi, não volta mais. Viver de lembranças é a mesma coisa que ficar morto. O mundo continua girando, mas você ainda está lá atrás, alimentando algo que não vai voltar a acontecer. É isso que Paulo, ao escrever para Corinto, chama a atenção. Acorda para a vida, povo. Quem foi parar na cruz por você não fomos nós, mas foi Cristo. É por Cristo que vocês foram batizados, não por nós. Presta atenção, a nossa função é apontar para Cristo, não é para vocês ficarem olhando para nós. O foco tem que ser Cristo, a luz. Quando o mundo foi criado, lá no livro do Gênesis, segundo São João, no capítulo 1, Cristo já estava com Deus, porque Cristo é Deus. A luz, a sabedoria por excelência, estava presente na criação do mundo. E logo depois da criação do mundo, começa a aparecer os primeiros seres humanos criados por Deus. E aí vem uma figura, que é o nosso pai na fé. O nome dele é Abraão. Deus vai olhar para Abraão e falar assim: eu te prometo uma descendência numerosa. Tão numerosa como as estrelas do céu. Tão numerosa como os grãos de areia no deserto. Tão numerosa como os fios de cabelo sobre a sua cabeça, que são incontáveis. E aí a história continua. Quando você vai lendo a Bíblia, você vai percebendo que o povo de Deus começa a crescer, começa a se multiplicar, e aquilo só vai aumentando, 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 até que de repente no meio do povo de Deus aparece um rei chamado Davi. Davi. O nome Davi, em hebraico, reúne duas letras, que a gente chama de Dalet e Vaft, que a gente pode representar o nome de Davi num hexagrama. O que significa isso? Fazer um desenho com o nome de Davi. E aí o nome de Davi, quando a gente vai fazer um desenho, se torna uma estrela de 6 pontas. Muita gente já deve ter ouvido falar que é a estrela de Salomão, mas na verdade isso é o nome de Davi e simboliza proteção. São 6 pontas. Agora vem comigo, olhando lá para trás. Vamos olhar para o teto da nossa igreja. Tem uma ponta ali, ó, em cima da sacristia, uma ponta. A porta aqui, onde está a Julieta, 2 pontas. No coral, vão contar comigo, gente? No presbitério, no Santíssimo. E do lado de cá? 6 pontas. E vocês falando que é a igreja do chapéu. É a estrela de Davi, é o nome de Davi escrito sobre as nossas cabeças. E a gente reduz Deus a nada, só para falar que é o chapéu. Porque a gente só olha um pedaço da igreja e a gente fica contentando com um pedaço da igreja e começa a falar que é a igreja do chapéu. E sai falando para todo mundo: ah, eu sou lá da igreja do chapéu. Não. A igreja que está tendo como teto o nome de Davi, a estrela, a proteção.
Só que na Bíblia, o número 6 traz consigo a imperfeição, porque a perfeição é o número 7. E aqui nós temos 6. O nome de Davi tem 6 pontas. Então falta uma ponta para ser perfeita. E logo depois que Davi morre, surge no trono um rei, chamado Salomão, seu filho, que vai reinar sobre as 12 tribos de Israel. Será um dos reis mais sábios. Davi, o principal rei da história. Salomão, um dos mais sábios. A rainha do norte vai se levantar e vir em direção a Salomão para escutar a sabedoria desse rei. O problema é que Salomão morre, como todos nós. Todos nós. E quando Salomão morre, vai acontecer um desastre. O povo vai se dividir. Olha a segunda leitura aí. A mesma coisa. O reino do sul e o reino do norte. O reino de Salomão se divide no meio. E lá no Evangelho de Mateus nós também vamos escutar dizer que quando, Jesus que fala isso para cada um de nós, quando o reino se divide, ele não vai servir a Deus, mas ele abre as portas para Satanás. Quando o pai, o marido, se volta contra a esposa e a esposa se volta contra o marido, esse reino está dividido, já está perdido. Vocês abriram a porta para Satanás. E não adianta falar que foi Deus, porque não foi Deus. Foi você que se voltou contra o seu parceiro ou a sua parceira. Foi você que reganhou as portas e falou: entre Satanás. Satanás significa divisão. Foi você que trouxe a divisão para sua casa no momento em que vocês brigaram entre si. Isso não tem nada a ver com Deus. É a sua liberdade. Foi você, por seu direito, que fez isso. Assim como aconteceu com o povo. E no momento em que aquele povo se divide em reino do norte e reino do sul, tinha um império poderoso chamado Assíria. Esse império vai aproveitar a divisão, porque quando você se divide, você fica fraco. Quando você está sozinho, você fica fraco. Você só é forte a partir do momento em que você tem mais um ao seu lado. E neste momento que o Império Assírio entra, começa a matar todo mundo que pertence a Deus. Por que Deus deixou? Não, ele não deixou, foi a sua liberdade. Foi você que deixou, porque foi você que se dividiu. Deus em momento algum pediu para que você se dividisse. Então não jogue a culpa para Deus. Aprenda a assumir as suas responsabilidades. O Império Assírio entra com a força total e começa a matar todo mundo. Homens, mulheres, crianças e animais. E começa a dizimar todos. E isso começa a acontecer no vilarejo de Zabulon e de Neftali. Duas tribos começam a se perder. Começam a ser dizimadas porque elas se separaram. E aí o povo começa a falar assim: mas Deus esqueceu da promessa que ele fez a Abraão, que ele fez a Davi, que ele daria uma descendência numerosa. Deus se esqueceu desse povo. Deus esqueceu de nós. Meus filhos, Deus jamais se esquece. Somos nós que esquecemos. Vai surgir um profeta. Logo depois que tudo isso acontece, aparece um profeta chamado Isaías. E Isaías vai trazer uma profecia. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, as duas cidades, as primeiras a serem dizimadas. Região do outro lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos, o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. E para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Ele está falando que vai aparecer uma luz nestas duas terras e vai dissipar as trevas da morte. Só que o tempo continua passando. Até que num belo dia, no marco zero
do nosso calendário. Os magos estavam lá em casa, lendo, mexendo com seus livrinhos e olhando para o céu, e viram uma estrela. A estrela brilhava. E aí eles montaram no camelinho e foram atrás daquela estrela. Aquela estrela foram guiando os magos, até que o momento em que aquela estrela parou em cima de um casebre. Força a memória, que nós já falamos sobre isso nos evangelhos passados. A estrela parou em cima de um casebre. E quando a estrela parou em cima de um casebre, os magos entraram e tinha uma mulher sentada segurando uma criança no colo. E diante da criança, os magos se prostraram e começaram a adorar aquela criança. A estrela, símbolo de Davi, 6 pontas, imperfeita, para em cima de um casebre, para mostrar que ali acabara de nascer a perfeição, a luz por excelência. Deus se fez carne e habitou entre nós. Ali nasceu a luz eterna, a luz que não pode ser controlada. Nós temos luzes aqui dentro, mas se alguém for lá agora no interruptor e apagar, já era, vai ficar escuro. Ela é controlável, porque aqui só temos as lâmpadas, e a lâmpada não tem luz, ela só transmite, mas não vem dela. A estrela também não tem luz, a lua também não tem luz própria. Ela simplesmente reflete a luz de um outro astro, que é o verdadeiro portador da luz, que é Deus. É Deus quem vai emitir a luz por todo o universo. É Deus quem faz criar a vida por meio de sua luz. E nós continuamos falando que é a igreja do chapéu. A estrela para em cima do casebre para mostrar que ali dentro tinha a perfeição. Deus que se fez carne estava ali dentro. E essa é a igreja do chapéu. E onde fica Cristo? E a gente continua. Eu pertenço ao Frei Antônio. Eu pertenço ao Padre Eduardo. Eu pertenço às freiras. Eu pertenço ao Padre Teres. E quem pertence a Jesus Cristo? E a gente continua falando que é a igreja do chapéu. Enquanto isso, Jesus Cristo fica sendo colocado de lado, esquecido e renegado. E a única coisa que ele faz é amar a cada um de nós. A única coisa que ele faz é desejar cada um de nós. Mas Cristo, segundo o Evangelho de Mateus, ele vai viver com a família dele, com Maria, sua mãe biológica, com José, seu pai adotivo, durante 30 anos. Quando ele completa 30 anos, ele começa a vida pública e começa a pregar, falar sobre o reino de Deus. E aí ele vai lá para Nazaré. Quando ele chega lá, ele dá de cara com a notícia que o primo dele, João, o Batista, foi preso. E Jesus já sabia que João seria assassinado. Ele sabia o que ia acontecer com João Batista. O que Jesus faz? Vai embora, sai de Nazaré e vai para Cafarnaum. Porque ele estava com medo, ele fugiu, padre. Não. Porque ele entendeu que naquele lugar o povo não estava preparado para escutar a verdade. Naquele lugar o povo ainda não estava preparado para contemplar a luz. E aí ele sai e vai em direção a Cafarnaum para que se cumprisse a promessa de Isaías. Em Zabulon e Neftali ia ser o ponto em que a luz iria dissipar as trevas. E é por isso que ele vai para lá. E lá ele começa a vida de pregador dele. É lá que ele começa a anunciar o reino. É lá que a luz brilha pela primeira vez em público. E é lá, é a partir daquele marco zero, que ele começa a reconstruir o povo de Deus. Eram 12 tribos dissipadas, dizimadas. E agora, a partir de Zabulon e de Naftali,
ele começa a chamar os 12 apóstolos. Cada apóstolo representa uma tribo. Ele está reconstruindo o povo de Deus. Ele está mostrando que o caminho para a salvação se faz nele, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai se não passar por ele. E quem me vê? Quem me vê? Quantas pilastras nós temos dentro da nossa igreja? Não, pilastras. 3. Uma na sacristia, 2 nos músicos, 3 no Santíssimo. Pai, Filho e Espírito Santo. 3, a Trindade. O que reúne tudo e que nos congrega é a Trindade. As 3 se unem no centro da estrela de Davi. E lá no meio tem uma torre de vidro, que é para não chamar atenção para ela, porque ela não é o foco. Mas o que está acima da torre de vidro? A cruz. Porque a cruz é o símbolo do sacrifício de Cristo. Quem me vê, vê o Pai. E no Pai reúne a Trindade, a comunidade de amor, a perfeição. Veja como que a nossa igreja revela para a gente o mistério da salvação. E a gente sai por aí falando que é a igreja do chapéu. Veja como que a gente esvazia o mistério quando a gente começa a dizer: eu sou de fulano, eu sou de ciclano. E Cristo está onde? Não interessa, porque a igreja é do chapéu. Enquanto isso, o mistério da salvação vai sendo esvaziado. Quando a igreja foi projetada, pensaram-se numa âmbula. O que é uma âmbula, padre? É aquele objeto metálico que fica o corpo de Cristo. Eu e os ministros utilizaremos para distribuir o corpo de Cristo para você. Dentro da âmbula você coloca as partículas, o pedaço de pão que ainda não é Cristo. Traz para cá e aqui será consagrado e vai se tornar o corpo de Cristo. Nós estamos dentro da âmbula. E a âmbula faz o sinal de Davi, que é um dos nossos patriarcas, é um dos nossos pais na fé. Nos reunimos em nome de Cristo, da Trindade, as 3 pilastras. E quem me vê, vê o Pai. Cristo é o centro da nossa fé. Antes tinha o que descendo aqui? Um lustre. Quando a gente não conhece a história, a gente muda ela do jeito que a gente quiser. E aí o povo que não conhece aceita. Nós vamos voltar com o lustre. Por quê? Porque o lustre, ele desce justamente no centro para mostrar que a única luz que clareia todo o universo é Jesus. É o que está sendo dito hoje. A luz verdadeira que deve brilhar sobre as trevas e dissipar a morte da nossa vida é Jesus Cristo. Não é Paulo, não é Apolo, não é Pedro, não é Eduardo, não é Frei Antônio, não são os franciscanos, não são as freiras, não é o Teles. É Jesus Cristo. É por Ele que nós devemos vir à igreja. É por causa dele que nós devemos nos reunir. Ele é o centro da nossa fé. Veja que a nossa igreja toda foi preparada para nos mostrar que o centro de tudo é a nossa fé, é Cristo. O centro de tudo é Cristo. Ele é a luz que dissipa as trevas, mas não as trevas externas. Porque se você apaga a luz de um quarto, ele vai ficar escuro. Desculpa, ele vai ficar escuro. Se você acende a luz, ele fica claro. Mas não é dessas trevas que Jesus está falando. Ele está falando daquelas trevas
que só você conhece. Está aqui dentro. Aquela que tira todo o seu equilíbrio, tira seu norte, te faz chorar no travesseiro, te faz chorar debaixo do chuveiro, para que ninguém descubra, para que ninguém perceba. Esse mesmo Cristo, hoje ele se esconde num mísero pedaço de pão. Não porque ele quer alimentar seu corpo, porque ele não vai alimentar seu corpo, mas ele quer entrar para dentro de você. E lá dentro, assim como ele fez em Zabulon e Neftali, irradiar a luz e dissipar as trevas que existe aí dentro. Ele quer levar para você a salvação. Só que para isso basta saber se você deseja ser salvo, se você deseja ter as suas trevas dissipadas, ou se você ainda continua na divisão. Eu pertenço a fulano, eu pertenço a cicrano. Enquanto isso, o tempo passa. E aí, quando chegar a sua vez de partir, você vai partir para onde? Atrás de Pedro? Atrás de Paulo? Atrás de Apolo? Atrás de Frei Antônio? Atrás das freiras? Atrás do Padre Eduardo? Atrás do Padre Teles? Ou você vai partir atrás de Jesus Cristo? A escolha é sua. O direito é seu. Basta você descobrir qual é o caminho que você está seguindo. Nós não devemos nos dividir, porque quanto mais nos dividirmos, mais abriremos as portas para o inimigo. E quem deve reinar na nossa vida, na nossa casa e na nossa igreja, na nossa comunidade, é Jesus Cristo. Louvado seja Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.